O ministro Dias Toffoli suspendeu todas as ações penais contra Marcelo Odebrecht, decorrentes da Lava Jato, alegando que não foi respeitado o devido processo legal. E olha só, pelas mãos de quem está chegando. Lembra do amigo do meu pai? Lembra como é que começou essa zorra toda no país? Com relação ao inquérito do fim do mundo? Que no início a PGR disse, arquiva isso, está errado. Nosso ordenamento jurídico não é assim. Mas o ministro Alexandre de Moraes manteve, sob o silêncio absoluto, quase absoluto, porque o senhor é um dos que fala muito aqui, eu e mais meia dúzia de colegas, talvez um pouco mais, contra esses abusos escancarados de ministro do Supremo, que manda e desmanda no país e diz respeito à Constituição dia sim, dia não. Agora ontem, a gente não pode deixar passar barato isso. No mesmo dia, a segunda turma do STF, sempre. O STF, que é uma instituição importantíssima para a nossa democracia, é um pilar, mas que caiu no conceito popular péssimo, por censurar os brasileiros, 61% com medo de falar nas redes sociais, com medo de represália, soltando corruptos, perseguindo pessoas que cumprem a lei, como a Operação Lava Jato. É como dizem aqui, o poste mijando no cachorro. É isso que a gente está vendo nesse momento do Brasil. Que as pessoas de bem se levantem. Onde estão as pessoas de bem? Tem pessoa de bem, senador Cleitinho, em todo lugar. E eu vou além, é a maioria. Mas muitos são tímidos, são calados, são omissos. As pessoas de bem têm que se manifestar. Onde quer que sejam. Está na hora. Ou os nossos filhos, netos, as futuras gerações vão sofrer por nossa omissão. E é isso. A segunda turma do STF anula a pena de 8 anos e 10 meses de nada mais, nada menos, José Dirceu, por considerar que o crime de corrupção dele está prescrito. Continua de pé a maior inversão de valores da história, protagonizada pela nossa Corte Suprema, que na prática está premiando todos os envolvidos no maior esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato, que desviou cerca de 40 bilhões de reais do bolso de quem paga imposto. Dinheiro nosso. Mas ainda tem uma decisão trágica do STF que eu quero falar aqui, que talvez tenha passado despercebida por muita gente, porque é algo surreal o que eu vou dizer aqui. E é por isso que eu subo essa tribuna, senhor presidente. É com esse assunto aqui, que me toca profundamente a alma. Em abril, o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução importantíssima, que é a 2378, que teve como relator o atuante conselheiro Rafael Câmara, médico, ex-secretário nacional de Atenção Primária à Saúde. Tudo embasado na ciência, um órgão técnico de médicos, milhares de médicos. Mas na última sexta-feira, ou seja, menos de um mês depois, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido do PSOL, suspendeu de forma liminar a resolução. Sabe o que tinha nessa resolução? Ela proibia uma das práticas mais cruéis e desumanas. A sistolia. A concentração de cloreto de potássio é de 12 a 80 vezes mais forte que a usada para a eutanásia em animais. Essa prática também é utilizada em alguns países como pena de morte. Nesses casos, a injeção é feita de uma única vez, de forma a diminuir a dor do condenado. Já no caso dos bebês, o procedimento é feito por etapas. Além disso, diferente do que ocorre com os protocolos de pena de morte, nesse procedimento não há aplicação de anestesia. Muito embora a dor ocasionada pela aplicação de cloreto de potássio diretamente no coração seja considerada uma das dores mais agudas que possa ser sentida. Por causa disso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já havia proibido, desde 2012, a utilização do cloreto de potássio na prática de eutanásia em animais. Animais irracionais valem mais
do que seres humanos. O cuidado com os animais irracionais, com os animais que merecem todo o cuidado. Mas por essa decisão do ministro Moraes, o ser humano é banalizado. A vida de bebês. É um absurdo o que está acontecendo. Eles não sabem o que fazem. Com essa resolução, senador Cleitinho, crianças de mais de 22 semanas passariam então a ter direito ao parto antecipado. E caso a mãe não quisesse permanecer com o filho, deveria ser encaminhado para adoção. Mas mesmo com todos esses argumentos, do Conselho Federal de Medicina, Alexandre de Moraes resolve atender o pleito do PSOL. E nesse caso é bom que se diga que é um pleito vindo de um partido político que não consegue aprovar nada no Congresso Nacional. Justamente por estar na completa contramão da vontade da grande maioria do povo brasileiro, que é pró-vida, que defende a família. Aprovamos a realização de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a sistolia, onde estarão presentes, além do Conselho Federal de Medicina, outros especialistas, médicos, cientistas, inclusive aqueles que queiram defender essa tortura. E radicalizando a completa inversão de valores promovida pelo STF, o ministro Alexandre de Moraes também acabou de suspender a vigência de 2 leis municipais, de Águas Lindas, em Goiás, e de Ibirité, Minas Gerais. Falei certo o nome do município? Ibirité ou Ibirité? Ibirité, que proibiam a utilização da linguagem neutra nas escolas e demais órgãos públicos. Ele acabou de suspender o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão. Linguagem neutra, onde é que está isso? Onde é que tem isso? Existe dicionário disso? Existe alguma coisa na língua portuguesa? É um negócio surreal que a gente está vendo. Com todo o devido respeito a essas organizações da sociedade civil, Aliança Nacional de LGBTQIA+, e da Associação de Famílias Homo-Transafetivos, que foi o que o ministro Alexandre de Moraes atendeu, com todo respeito, mas a chamada linguagem neutra é um dos pilares da nefasta que visa destruir os laços de família. Em novembro de 2023, o Senado aprovou a importante PEC 8, com os nossos votos aqui, da maioria dos senadores, que limita os poderes do STF em decisões monocráticas que já evitaria casos tão abusivos como esse. Senador Plínio votou, senador Cleitinho votou, eu votei, a maioria aqui. Nós conseguimos com a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, temos que reconhecer, nós conseguimos aprovar. Agora está parado onde? Está parado lá na Câmara dos Deputados, engavetado na Câmara dos Deputados. Sociedade precisa se mobilizar e cobrar dos seus deputados federais, de forma ordeira, respeitosa, para que eles votem isso lá. Não pode estar parado um negócio desse, porque acontece esse tipo de canetada do Supremo Tribunal Federal que ninguém aguenta mais. Eu peço mais 1 minuto de atenção para registrar mais uma entrevista política concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente desse tribunal, STF, um tribunal político, ao jornal britânico Financial Times, onde ele critica Elon Musk, dizendo que ele faria parte de um perigoso movimento de extrema-direita. E conclui afirmando, abro aspas, ministro, presidente do STF, olha,